Bom, malta, vamos lá, mais um off charts desta semana. De volatilidade para esta semana, então, segunda-feira temos o Paulo a falar às 3h30, ok? Portanto, não vai haver trades nesta hora. E temos um berlim da CPI, ou seja, da inflação na zona euro, todo dia na segunda-feira. Na terça-feira temos também a inflação no iene japonês. O CPI estimado tanto do ano totalizado do ano, o core e o CPI normal também para o euro às 10 da manhã de terça. Temos o PIB no CAD, no dólar de canadiano do mês, na terça-feira também à 1h30. E temos os JOLTS às 3. Isto vai ser o dado que, mais vai esperar, que o mercado mais vai esperar na terça-feira. Mas esta semana é cheia de volatilidade, cheia de notícias importantes. Sinceramente estou-me quase surpreendido que não tinha visto que o Paulo ia falar na segunda-feira. Estou a ver agora com vocês. Não é muito normal o presidente do Fed falar uma segunda-feira, é mais normal falar numa sexta, depois dos dados estarem, ainda para mais dos dados que temos esta semana são bastante importantes. Temos os JOLTS, temos a ADP, que é os Non-Farm Employment, que é um dado extremamente importante para o Fed. O PMI não é tanto importante, mas, por exemplo, na quinta-feira ainda temos os dados do desemprego e também a taxa de desemprego na sexta, e isto vai ser, sem dúvida, algo muito importante para onde o Fed vai estar a olhar, porque o Fed olha muito para o mercado de trabalho a ver se ele está arrefecido ou não, e também o PCE, neste caso esta semana não temos os dados do PCE, mas são dois pontos em que o Jeremy Powell já disse várias vezes em que se ia focar. Tendo em conta os preços do petróleo, e uma vez que o Jeremy Powell já falou que o que neste momento estava a atrapalhar o Fed era a política de Trump, portanto, no Irão, etc. Portanto, não sei muito bem. Peço desculpa, não é de manhã. Não sei muito bem o que é que o Paulo vai dizer na segunda-feira. Sinceramente, estou um bocado curioso. Eu vou estar a ver o discurso certamente. Portanto, 3h30, são 4h30 aqui. Normalmente é a hora que até eu pego em ouro, mas não vamos poder fazer. Ou pelo menos eu não vou poder fazer. Posso mandar-vos uma trade, mas não vou poder fazê-lo porque eu estou impedido pelo contrato da FTMO em operar em notícias como esta. Portanto, a minha estratégia de operar é esse horário, ser, pelo menos na segunda-feira, nem na terça-feira e nem na quarta. Ok. Na quarta, PMI, não sei. Tenho que ainda ler o contrato que ainda não li bem. Mas, pronto. Portanto, a nível de dados económicos é isto que temos. Temos bastantes dados económicos importantes. Eu desta vez vou começar. Isto está aqui no gráfico do petróleo, mas foi só uma curiosidade que eu vi que o mercado estava a subir no petróleo antes do fim de semana. Eu sinceramente até pensei e comuniquei isso com os membros do grupo que esperavam uma invasão terrestre este fim de semana por parte dos Estados Unidos no Irão. Não aconteceu, mas o Washington Post já disse que os militares dos Estados Unidos estão a preparar-se para o envio de tropas terrestres para o Irão em uma operação que durará 2 meses. Portanto, provavelmente eu vou ter razão quando digo que a guerra acabará para maio. Vamos ver se de facto isso acontece. O que é que acontece? Eu vou estar a olhar aqui primeiro para o STGPY. Fomos aqui, a semana passada eu esperava uma valorização para os 160, não sei se recordam. Opa, no GPY, e foi exatamente isso que aconteceu. Acho que eu fiz essa nas 4 horas, exatamente. Eu esperava que o mercado abrisse para baixo e depois fosse para os 160, e foi exatamente isso que aconteceu. Ainda está aqui a 7, ou seja, isto teria que estar maior, por uma vez que eu desenhei isto numa fase do mercado estar fechado, mas o movimento está lá. Ou seja, o Open Low, High Close, que foi aquilo que eu estava à espera que acontecesse. Espero que tenham aproveitado e ter tido uns bons profits. Uh, eu atenção que esta semana também aconteceu uma coisa que eu já vou explicar, que foi na segunda-feira. Aliás, toda a gente, se vê o Weekly Outlook, sabe o que é que eu estou a falar. Também, de certeza, quem acompanha minimamente o mercado também sabe o que eu estou a falar, mas eu já vou falar disso em seguida. Passando muito rápido aqui pelo Geo,
Hum, Eu estava aqui à espera de uma pequena lateralização aqui assim, e foi mais ou menos isso que o mercado aconteceu, apesar de depois no fim ter vindo para baixo e não para cima como estava à espera. Portanto, isto aqui não posso dizer que tinha razão naquilo que ia acontecer, apesar de ter havido uma lateralização dos primeiros dias da semana, depois o dólar acabou por se valorizar. Esta barra aqui foi na segunda-feira, isto foi depois do Twitter do Trump a dizer que estavam a negociar 5 dias de cessar-fogo com o Irão, e isso basicamente manipulou todo o mercado, uma vez que o mercado não estava à espera e estava a descontar até que esta guerra se prolongasse mais do que aquilo que estava a ser esperado, ou seja, o mercado já estava a reagir negativamente à guerra e não tanto àquilo que o Trump estava a dizer no que diz respeito que a guerra estava ganha, etc, etc. Ou seja, por muitas notícias que saíssem, ou de posts e twitters, o ouro caía 20%, o dólar valorizava-se, os mercados estavam a descambar totalmente e Trump interveio, como sempre, para salvar um bocadinho a sua pele também. Ah, no que diz respeito aqui ao DIX, o índice do dólar, vemos então aquilo que aconteceu na segunda-feira. Depois do Twitter do Trump, o dólar desvalorizou-se muito rapidamente, mas depois, ao longo da semana, o mercado percebeu outra vez que isto estava a ser uma manipulação de Trump e que a guerra estava aqui para durar, e tanto é que vemos agora uma possível invasão terrestre no Irão e que, portanto, isto vai prolongar ainda mais a guerra. Por outro lado, também já vimos aqui os Emirados Árabes Unidos também a fazer. A Arábia Saudita construiu aqui um oleoduto que contorna o Estreito de Hormuz e que está em plena capacidade a mandar 7 milhões de barris por dia. Portanto, isto acaba. Vamos ver se isto de segunda-feira faz aqui uma anestesia ao preço do petróleo ou não. No que diz respeito. No que diz respeito aqui a. No que diz respeito aqui ao ouro, então, o que vemos aqui foi basicamente. Eu tinha falado na lateralização e tirando segunda-feira, que depois o mercado estava a descontar bastante, o ouro estava a cair 8% e depois recuperou, mas acabou por fechar ainda eh, em negativo 2%, salvo erro. O mercado esteve então dentro da zona lateral que eu tinha falado. Eu isto aqui já posso apagar. Isto foi um high que eu desenhei na segunda-feira porque queria mesmo saber o high de segunda, mas literalmente o mercado andou de lado pelas linhas que eu estava à espera. Eu para esta semana, e tendo em conta também agora os dados que estamos a ter, eu continuo a acreditar numa desvalorização do ouro, ok, constante. Não tanto se calhar até aqui, mas ainda dentro desta região, desta caixa que eu desenhei aqui. Ainda pode subir, ou seja, podemos ter aqui um open high, um low close, ok? Portanto, o contrário daquilo que tivemos a semana passada. Podemos ter aqui este movimento assim, deste género, e depois andar aqui dentro e voltar a cair. É isso que eu estou à espera. Não sei, os mercados estão fechados, vamos ver. Mas é isso que eu sinceramente espero. Falando aqui um bocadinho também do grupo VIP, nós este mês tivemos 1832 pips de lucro, que é bastante. Tudo isto está público, não é? Portanto, é tudo público aqui. Que nós acertamos, que nós erramos. No mês passado, no mês de fevereiro, tivemos feito 1397 pips. Portanto, este mês fizemos muitos mais pips, mas também foi um mês muito mais volátil e com bastante stress. Portanto, a modos que foi um mês mais complicado. O mês de janeiro foi fraco, foi um mês, como sempre, o mês de dezembro. Melhor, o mês de dezembro, as primeiras 2 semanas ainda são aceitáveis, as últimas duas, já o mercado já praticamente não vale a pena operar. Vale muito pouco a pena operar, ou então os stops têm que ser mais curtos, etc. Não, para mim, para o meu tipo de trading, não vale a pena operar.
Depois, a partir de maio, o mercado também começa a desacelerar e depois ainda junho ainda se mexe um bocadinho, mas julho já começa a ser antagónico daquilo que é junho, ou seja, especialmente no Bitcoin temos um junho positivo, julho é negativo e vice-versa. Muitas vezes acontece isso. Portanto, pronto. Isto para quem quiser aqui estar dentro do grupo já sabe, tem que mandar uma mensagem. Temos notícias sempre a tempo inteiro, cripto, as ações que estamos de olho, análises. Tem acesso também a vídeos privados que não estão no canal do YouTube, ou seja, no canal do YouTube vocês só têm o Outlook e o Off-Charts, mas dentro do grupo vocês têm acesso aos vídeos do dividendo do mês, do REIT do mês, do ETF do mês, e portanto o ETF está aqui. Eu expliquei muito bem porque é que escolhi este ETF e foi um vídeo bastante importante. Pronto, basicamente tem também um vídeo sobre o que se passa dentro do crédito privado e já temos vindo a ter notícias também sobre a UBS que infelizmente já está a bloquear os saques também e isto não é um bom precedente. Claro que a BlackRock também já o fez e não só, mas isto significa que não há dinheiro para pagar aos investidores. Ou seja, a UBS suspendeu os resgates de fundo imobiliário, ainda por cima, de 469 milhões por até 13 anos. Ou seja, isto é bastante preocupante. Isto é um mix de 2008 com 2022. Portanto, são crises que ainda não estão resolvidas e é isso. Pronto, ok, malta, para esta semana é tudo. É isto que eu estou à espera no ouro. Portanto, se o ouro fizer este movimento, podem contar no DGIO que o dólar se valorize, não é? Portanto, é o de esperar. Eu ainda continuo a acreditar agora que isto vá para perto de 1,30, 1,31, ou seja, para esta zona aqui descontada da outra semana passada, do low da semana anterior. Claro que isto é preciso ver dia a dia. E no euro, portanto, até fica mais fácil, uma vez que há um SMT entre um e outro, e portanto o ouro é muito peço desculpa, o euro é muito provável que atinja então os valores de 1,14, talvez até não 1,13, mas 1,14 é muito possível ainda que atinja ao longo dos próximos meses, ok? A menos que venha alguma notícia, algum Twitter assim que mude tudo muito rapidamente, eu acredito que o euro se desvaloriza até metade deste ano, ok? Pronto. Muito obrigado e já sabem, os links estão na descrição.